Livro de Números, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 33, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. Vou ler do jeito que está escrito aqui nas Escrituras, tradução pastoral. O contexto da palavra: não se acovardar diante da realidade. Versículo 1. Javé falou a Moisés. Versículo 2. Mande gente para espionar, para explorar o país de Canaã, que vou dar ao filhos de Israel. Mande um de cada tribo, que todos sejam chefes. Versículo 3. Seguindo a ordem de Javé, Moisés enviou do deserto de Farã. Todos eram chefes dos filhos de Israel. Versículo 4. Os seus nomes são os seguintes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Versículo 5. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Versículo 7. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséia, filho de Num. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Versículo 10. Da tribo de Zebulon, Gediel, filho de Sodi. Versículo 11. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Susi. Versículo 12. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Versículo 13. Da tribo de Assé, Setur, filho de Miguel. Versículo 14. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vápice. Versículo 15. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou a explorar o país. Quando Oséia, filho de Num, Moisés, ele deu o nome de Josué. Mudou o nome de Oséia e colocou o nome de Josué. Filho de Num, antes de ser chamado Josué, ele chamava Oséia. Aí depois Moisés mudou o nome de Oséia e colocou Josué. Versículo 16. Versículo 17. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã. E ele falou: subo pelo deserto do Negueb, até chegar à montanha. Versículo 18. Observe como é o país, se os seus habitantes se são fortes ou fracos, pouco ou numerosos. Versículo 19. Veja se a terra é boa ou ruim. Como é que são as cidades onde mora, se são abertas ou fortificadas. Versículo 20. Veja se a terra é fértil ou estéril, se tem árvore ou não. Seja corajoso e traga fruto da terra.
E era o tempo que as uvas começavam a amadurecer. Versículo 21. Eles subiram e exploraram o país, desde o deserto de Sim até Roabe, junto à entrada de Imate. Versículo 22. Subiram pelo deserto e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Tolmai, filho de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes que Tane do Egito. Versículo 23. Chegando ao vale do Cacho, cortaram um ramo de videira com um cacho de uva e penduraram numa vara transportada por 2 homens. E colheram também romãs e figos. Versículo 24. Esse lugar ficou sendo chamado Vale do Cacho, por causa do cacho de uva que os filhos de Israel aí cortaram. Versículo 25. 40 dias depois voltaram os exploradores. Eles ficaram os 40 dias ali, naquele país, espiando a terra. Versículo 26. E se apresentaram diante de Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Gade, diante dele e da comunidade, e fizeram seus relatórios e mostraram os frutos da terra. Versículo 27. O relatório dele foi o seguinte: entramos na terra onde você nos enviou, Moisés. É uma terra onde corre leite e mel. Aqui vocês podem ver os frutos dela. Versículo 28. Mas o povo que mora no país é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Fortificada aqui porque ela era muradas. E também vimos aí os filhos de Aнаques. Versículo 29. Os filhos de Anak, que é os gigantes. Os amalecitas e ocupam a região do Negueb. Os Eteu, os Amorreu, Jebuseu, vivem na montanha. E os cananeus moram junto do mar, às margens do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Versículo 31. Mas os homens que haviam acompanhado Caleb replicaram: não podemos atacar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. Versículo 32. Diante dos filhos de Israel, começaram a pôr defeito na terra que havia explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Versículo 33. Aí nós vimos gigantes, os filhos de Anak, que são gigantes mesmo, tanto para nós próprios como para ele.
nós parecemos gafanhoto na presença deles. Eles olhavam para nós e achavam que nós era gafanhoto, porque de tão pequeno que nós éramos na presença deles. E nós olhávamos para os gigantes e achávamos que eles eram um toco de um pau sem copa, de um pau dos 5 metros de altura, de tão alto que eles eram. O significado do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 33, de Números, diz assim: chega o momento de se alcançar a terra onde corre leite e mel, no versículo 27. Isto é o ideal de todo projeto de libertação. Aí, analise da realidade, a exploração do país vai demonstrar que as coisas não são tão simples como se pode imaginar. Será preciso enfrentar os cananeus que dominam essa terra. Eles são fortes e parecem invencíveis, gigantes, cidade grande e fortificada. Então, o próprio objetivo é ser alcançado, é minimizado ou falsificado, desprezar e denegrir o ideal é a maneira mais fácil de fugir da luta ou evitar que ela seja desencadeada sobre a capa desse desprezo e fuga e esconder a covardia. Esse foi o contexto, o significado do capítulo 13 de Números, do versículo 1 até o versículo 33. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. Sempre no meio do grupo tem um que tem a sua fé fraca. Como algum daqueles espias que Moisés enviou para espiar aquela terra, tinha algum deles ali que desacreditava, que tinha sua fé fraca, falando que ali viu homens poderosos, como os filhos de Anáquis, os gigantes, temeram os gigantes. Falou que aquela terra era fraca, que aquela terra era destruído o povo por causa dos gigantes, que era forte nas suas estruturas, e estava temendo mais os gigantes do que o Criador do céu e da terra. Ele estava desacreditando que o Criador não ia ter poder para derrotar os Anáquis. Mas poucos que estavam ali no meio, como Caleb e outros mais que estavam ali, tinham sua fé no Criador do céu e da terra, que, igual Caleb, mandou eles ficar em silêncio, que falou assim: vamos em frente que nós vamos herdar essa terra. Então ele era corajoso, ele era um homem de fé, ele não olhava para a estatura forte do homem, ele olhava pelo o poder, o grande poder que o Pai Eterno tinha. Ele estava confiante no poder do Criador do céu e da terra. E nós tentamos confiar no poder que o Criador do céu e da terra tem,
Não precisa de nós temer nada, porque maior o que Ele está com nós do que os que estão no mundo. O poder do Criador do céu e da terra, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, e nós não precisamos temer mais nada. Temer somente a Ele que fez o céu e a terra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todos com a paz, uma boa noite para todos.